Vamos falar de Vasco, vamos falar do time titular que jogou esse jogo treino contra a Boa Vista, vamos falar também a direção e fontes ligadas à direção, tentando justificar a venda dos ingressos do jogo contra o Palmeiras na 7ª rodada. Tudo isso e muito mais após a vinheta. Salve, salve galera do Vascão! Boa noite para todo mundo. E exatamente daqui uma semana, né? Se amanhã, domingo, o outro, a bola volta lá e como voltar lá em 6 de januário, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Vasco e Santos é a abertura, não é? É a primeira rodada que depois não para mais, a não ser a data da FIFA. E vendo os jogos da eliminatória da Copa do Mundo, vi que terá a data da FIFA também no mês de outubro e novembro. Já vai ter acabado as eliminatórias acabam em setembro, os 6 classificados vão vibrar, que já estão no Mundial dos Estados Unidos, México e Canadá, e o 7º vai tentar ir mais uma classificação da América do Sul, já que vão para a repescagem. Então, essa data da FIFA de outubro e novembro vai ser o Dorival Júnior aí experimentando os jogadores para compor um elenco que vai ao Mundial. A gente espera que o Brasil se classifique sem maiores sustos, já com a vitória da Colômbia, apesar do Brasil ter jogado mal, mas venceu a Colômbia. Creio que o Brasil vai se classificar sem grandes problemas. E falei que se classificar sem grandes problemas. Paz, porque toda vez que o Brasil sai do país questionado, eles vão com o ego ferido e vão lá e ganham a Copa. Quando vão com tranquilidade, a galera achando que vai ganhar a Copa com sobras, rapaz, volta mais cedo para casa. As últimas vezes tem sido nas quartas de final. Bom, mas vamos lá, vamos falar de Vasco. E como eu falei na hora do almoço, o time titular perdeu para o Boa Vista e os reservas viraram. Mas teve novidade no time titular, como já vinha falando, Maurício Lemos fazendo dupla de zaga, o João Vitor, o Souza fazendo dupla de volante com o Moracinho, o Souza está entre nós, e a assistência dos craques Nuno e Garré no meio de campo, deixando o Paer no banco de reservas. Mas é o que se tem para hoje, mas se acham que o Safoso e o Paer que fizeram o gol da vitória, um problema. Não ao esquema do treinador e não à direção. Bom, mas o Vasco jogou com o Daniel Fussato, já vou explicar a ausência do Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Maurício Lemos e Lucas Pinton. Hugo Moura, Souza, Garré, Nuno, Rayan e Vaete foram esses 11 que saíram nos primeiros 45 minutos, perdendo de 1-0 no Boa Vista. E o segundo tempo foram divididos em 2 tempos de 30 minutos, que na segunda parte dos 30 minutos, o Vasco não fez gol. Na segunda, que entrou os reservas, é que o Vasco virou com o gol do Safoso e depois um gol de pênalti do Paer que o Boa Vista diz que não existiu. Mas foram esse time que entrou em campo. E vamos atualizar o departamento médico, inclusive porque o Léo Jardim não jogou, já que ele está também no departamento médico. Vejam. Bom, é isso, né? O CDC é
já está quase pronto para retornar. O Léo Jardim deve voltar aos treinos na próxima semana. Também o Felipe Coutinho deve voltar na segunda-feira a treinar com os demais companheiros. E o jogo treino é uma grata surpresa. Foi o Adson que participou da atividade e deve ficar no banco de reserva no jogo contra o Santos. E quando ele entrar no ritmo de jogo, muito provavelmente será uma opção do técnico Fábio Carelli para uma peça importante para a sequência do Brasileirão. Bom, e fontes ligadas à diretoria tentam justificar que a diretoria sentiu as críticas que a torcida veio fazendo na internet pela venda do mando de campo para o jogo contra o Palmeiras na 7ª rodada, que deve ser no início de maio, que o Vasco vendeu, assim como o Lúcio Barbosa na época da 77, vendeu um mando de campo também lá para Brasília, estádio Mané Garrincha, mas a justificativa foi uma arrecadação melhor. Que, comparando os preços vendidos pelo Lúcio Barbosa e pelo Pedrinho, foi o dobro. O Lúcio Barbosa vendeu um mando de campo por R$ 1 milhão, Pedrinho por 2. Bom, eu acho um jogo importante, e a torcida do Vasco seria um diferencial, não justifica. Mas a gente está numa associação, mais associação do que SAF mesmo, e essas vendas são para ter caixa, já que, segundo o Pedrinho, 300 milhões que seria o aporte da 77, não fizeram falta. Bom, a ECAP está conseguindo vender os outros ativos, porque estão resolvendo como adultos, menos do Vasco. Bom, e também uma fonte ligada à política do Vasco disse que a direção vai propor a venda após essa gestão. Espero que a fonte esteja enganada, até ouvido errado, mas explica-se a pouco interesse de procurar investidor. Mas tem gente falando que só assinar nata é uma ação de quem quer vender. Bom, eu acho que não, mas vamos ver como que a coisa vai tocar. Bom, e eu vi o vídeo do Wellington Campos, abraço ao Wellington Campos, no seu canal dele, o Wellington Campos Futebol Clube. É um cara que sempre tem muito carinho pelo Wellington Campos, eu chamo ele de ídolo, ele me chama de ídolo, e ele entrevistou o vereador Cláudio Duarte no Partido Novo, mas tem sido uma peça fundamental para o Vasco. Inclusive foi uma liderança que ajudou o Vasco a ter um potencial construtivo aprovado na Câmara dos Vereadores. E ele fez uma entrevista, eu recomendo que vocês vejam. O Wellington Campos é sempre um cara nota 10. E o Wellington entrevistou ele na sede do Calabouço, e o Pedro com a camisa do Vasco autografada pelo Pedrinho. E ele tentando aí, fazendo justificativas, porque o potencial construtivo será a previsão das obras de São Januário seja apenas no ano que vem. O Vasco está tendo dificuldade de ter comprador em vários terrenos e um potencial construtivo, entre outras coisas, e engenheiros que o Vasco está pensando em aumentar a capacidade de São Januário para 57 mil pessoas, vai fazer ainda um estudo e tudo mais.
Beleza. Mas é uma coincidência muito grande. Não deixo de pensar que é ano eleitoral do Vasco, é ano eleitoral da política nacional. Eu espero que tenha entendido errado, que não estudou de pronto, não tenho entendido muito bem, embora isso foi legendado. Porque só vai... Tudo deve começar a tocar mesmo em 2026. Já se sabe que, se isso acontecer, uma das bandeiras do Pedrinho para tentar a reeleição será justamente um proteção construtivo, e girar muito provavelmente para ganhar votos em relação a adversários, que só ele pode tocar um proteção construtivo. E o Pedro Duarte vai tentar uma vaga na Câmara dos Deputados. Não deixei de pensar. Mas olha, porque é muito coincidência e começar a tocar nisso em ano eleitoral. Bom, o que mais que vocês acham? Eu estou sendo precipitado? Não, é só uma pura coincidência. Comentem, opinem aqui, a Garota Moral, aqui todos os serviços. Até o nosso Desperta Vascaíno e o boa noite, o resumo do Domingo do Vasco. Até mais.